Olá, bem-vindos a mais uma edição do Conselhos e Conselheiros. Estamos aqui na reunião tradicional com os nossos conselheiros fixos. Glauco. Olá, pessoal. Bem-vindos novamente. Prazer estar aqui com vocês todos. E Cristiana Juto. Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que essa vai ser uma sessão muito legal com o Álvaro, um profissional aí bem reconhecido no mercado e um amigo de longa data também. Que maravilha! E o host tradicional, Nick Schutico. Digo mesmo, Cris, assim, Álvaro Teófilo ali tocou a carreira de muitas pessoas, né? A gente vê grandes profissionais do mercado que passaram, né, ali junto do teu crescimento profissional, dos projetos que você trouxe e um grande amigo também. Obrigado pela parceria de sempre, Álvaro. Legal, obrigado pelo convite, gente. Estou entre amigos aqui, muito bom. Hoje, o Álvaro atua como Head de Riscos Não Financeiros do Santander Brasil. Riscos não financeiros, Álvaro, o que condiz? Tradicionalmente chamado de riscos operacionais, né? E tem o tema de controles internos também. Em resumo, é a área que cuida do mapa de riscos operacionais. Então, desde temas como o que a gente vai falar aqui hoje, de segurança digital, cybersecurity, a riscos tecnológicos, mas também passando por problemas de perda, fraude, tudo que envolve a operação, continuidade, gestão de fornecedores. Então, tem uma gama de temas que envolve o dia a dia da gente e que, na área de riscos não financeiros, nós fazemos a gestão dos riscos e dos controles ligados a todos esses temas. É uma visão um pouco mais ampla do que o que a gente está acostumado tradicionalmente com riscos cibernéticos. E o que é legal é justamente isso, você tem uma amplitude maior de como funciona a organização e você gerencia todos esses assuntos no dia a dia. Perfeito. E com esses mais de 20 anos de experiência, não para por aí. Você também leva todo esse conhecimento para o mercado. Hoje atuando como coordenador da FIA, né, do curso de cibersegurança, e também no IBGC, conhecido ali por formar grandes conselheiros, né, também levando esse tema para lá. Você pode comentar um pouquinho sobre essa parte da educação? Pois é, isso começa há uns 5 anos atrás, quando... Até acho que um pouco mais de tempo, né? A gente teve um curso que eu fiz e alguns colegas do mercado fizeram também, que é uma formação de CISOs globais na Carnegie Mellon. E eu tinha a ideia, a Carnegie Mellon, para quem não conhece, é uma das grandes universidades americanas dedicadas à pesquisa de segurança digital. É onde surgiu o primeiro centro de respostas a incidente, né, globais do governo americano, saiu de lá. O book de estruturação dele é assinado pela Carnegie Mellon até hoje. Em 1988, né, saiu dali do SEI, né, que é o Software Engineering Institute. Então, é uma grande referência. E quando eu fiz esse curso na época, eu voltei muito fascinado pela ideia de trazer uma versão dele para o Brasil. O curso era muito caro, né? Naquela época eu tive patrocínio e tal. E foi muito curioso. Eu publiquei na época no LinkedIn que eu tinha feito o curso e começou a gente me chamar, falando assim, pô, mas que curso é esse? E quando eu falava do valor, né, do investimento envolvido, eu falava, não, isso aqui não dá, não. E aí eu me conectei acidentalmente à FIA, fui convidado para dar uma aula, que por sinal eu levei o Glauco junto. Foi desse jeito. E dessa aula surgiu a ideia de fazer um curso mais amplo de formação de segurança, de líder de segurança. E é o curso que hoje já está indo para a 7ª turma. A gente faz uma turma por ano lá e tal. Paralelo a isso, eu já ali na FIA bem engajado, um conselheiro do banco, do Santander, uma conselheira, na verdade, me convida para dar uma aula no IBGC para um curso de formação de comitês de auditoria. Eu começo com uma aula lá no IBGC. E logo no final dessa primeira aula, os alunos falam, pô, esse assunto merecia mais tempo. Que legal. Que ano que era isso? Isso foi 3 anos atrás. E aí a gente começa a estudar, pô, o que a gente pode fazer? E sai a ideia da formação de um curso de cybersecurity para conselheiros. Né? Então a gente está indo agora para a 5ª turma, e tem até um fato curioso que a gente vai daqui a pouco explorar um pouco mais, que é a visão da minha visão pessoal do que era, né, uma perspectiva do que é fazer cyber para o conselho e o que é a realidade hoje, o que a gente está levando de recomendações para as pessoas que estão fazendo esse curso. É uma experiência super legal porque a gente está em 2 mundos diferentes. Na FIA, a gente está formando líderes de cyber e no IBGC a gente está formando os conselheiros que estão
lidando com o tema sem ser especialistas. Está sendo bem bacana. E é legal nessa parte, né, sobre complementando, que não é só no Brasil, né, Álvaro? A NACD tem um curso bastante parecido com esse que você coordena no IBGC. E é da mesma época, né? Não é que a gente olhou para fora e viu sair, não precisa copiar para cá, né? Eles surgiram bastante parelhos, assim. E a grade é muito semelhante, porque é um modelo de governança robusto e a especialização num tema específico, né? Para quem não conhece, né? O NACD ele é o National Association of Corporate Directors, que é o equivalente ao IBGC nos Estados Unidos. Eles têm já guias muito bem definidas sobre o que os conselhos deveriam estar se preocupando quando o tema é cybersecurity, né? Eles criaram lá um documento que saiu, se não estiver enganado, a primeira versão deve ser 17 ou 2018. Já saiu a versão 2023, que eu acho que é a terceira ou a quarta edição, não lembro de cor. Mas, nesse documento, o que ele avançou ele começa a falar para o conselho de administração, ou para quem está na posição de conselho de administração, quais são os assuntos que as empresas ao redor do mundo estão levando para dentro das reuniões de conselho. Tem um estudo, que eu não lembro exatamente quem fez junto com o NACD, mas que ele começa a elencar quais são os assuntos específicos que são mais comuns abordados no conselho. Onde é que eles estão tirando isso? Dos proxy statements, dos documentos publicados que são publicados né, na SEC especificamente, e que eles começam a declarar quais são os tópicos, como é que está a governança interna do assunto, quais são os assuntos mais relevantes que estão sendo tratados de forma sistemática. Então, a gente está pegando esse conteúdo e trazendo para cá, no curso do IBGC, dizendo o seguinte: olha, gente, a nossa experiência aqui, de uma forma mais ampla, ou que a versão americana aqui do IBGC está fazendo, é compilando esses dados e dando para os associados uma série de recomendações que eles chamam de toolkits. São os toolkits. Né? Os toolkits, o que são? São temas. Olha, aborde, por exemplo, avaliar qual é o framework que a empresa está adotando e de que forma isso se converte em apetite de risco. E aí vai quebrando. Trate o assunto de operações terceirizadas dentro também do conselho, olhando na abordagem de segurança e continuidade. Ameaças internas. Ameaças internas. São 7 ou 8 São vários toolkits. São vários toolkits. Esse material é fantástico, é leitura obrigatória, eu acho, para quem está nessa jornada. Mas eu queria explorar também um pouquinho mais do Álvaro do ponto de vista... legal, você tem uma bagagem técnica que veio de formação, tudo, mas para você chegar a dar aula para o conselho, você teve que fazer uma tradução ou se preparar para isso. Como é que foi esse caminho? Tem uma coisa curiosa, né? Porque quando eu começo a dar as primeiras aulas, a minha ideia era falar sobre ataque de ransomware, né? Explicar como é que funciona, explicar sobre arquitetura, né? O que é segurança, são as novas tecnologias raiz, né? Vamos falar do negócio na raiz, tal. E a primeira turma do IBGC só foi reclamação. Os caras... Cara, desculpa, mas o negócio de ficar explicando aqui sobre funcionamento de malware... Você assemelhou um pouquinho das suas primeiras visitas no conselho? Falando que o atacante, né, o código malicioso... E aí eu, provocado pelos próprios alunos, já volto para uma próxima turma com uma abordagem um pouquinho diferente. Falo assim, olha, eu preciso, na verdade, entender... o que as empresas que estão em módulos ou em modelos ou em momentos de sofisticação mais avançados, o que esses senhores já estão trabalhando. E é exatamente onde encaixa um dos documentos que foi do NACD, que a gente acabou de falar. Que, a propósito, né, para quem está ouvindo aqui, é Cyber Oversight. NACD é o documento que está disponível. Só que existem outros estudos de mercado. O Wall Street Journal tem uma seção muito interessante de cyber, onde eles também disponibilizaram pesquisas específicas sobre de que forma esses boards estão tratando o tema. As Big Four estão soltando alguns papers bastante interessantes sobre tem alguns documentos assunto. De Big Four. Tensão para 2024, onde a SEC começa a ter... exigir, né, na verdade... mais informações sobre como está a gestão de cyber dentro das empresas, a gente vai ter ainda mais informações por conta desses guidelines nesses proxy statements, não sei se é no 20F, se eu não estiver enganado, eu acho que sim, e que vai ser falado com mais ênfase, com mais detalhe, cada empresa,
quais são os pontos específicos de cyber. Da riqueza para pesquisa, né? Para poder fazer, para alimentar, Para alimentar com mais dados reais. Né? Isso. E então vai ser uma fonte bastante útil para quem quer traçar um caminho. Tá? E eu como empresa, estou no caminho correto, comparado ao que os outros já fazem? Então, para dar um passo para trás, se olhar para o mercado americano especificamente, já tem muita informação que fala exatamente quais são os assuntos, em que volume, ou em que, estatisticamente, quanto desse assunto tem falado em todas as empresas que estão sendo avaliadas. Por exemplo, tem um que diz assim, em 2018, apenas 22% das empresas listadas revisaram as suas apólices de seguro cibernético. Em 2023, esse número sobe para tanto por cento. Então, é uma indicação de um aumento da preocupação daquelas empresas sobre olharem para esse assunto que é super relevante. Isso conecta em uma pergunta que eu acho que ela tem que ser feita, olhando para a prática, para essa governança no Brasil, a gente está bem atrás? Os conselhos estão bem atrás no nível de maturidade para lidar em cibernético do que os Estados Unidos, a Europa? Eu acho que a gente tem, na verdade, certas indústrias mais evoluídas, naturalmente, por duas grandes razões. Porque elas, tradicionalmente, são maiores alvos e porque elas sofrem maior escrutínio regulatório. E naturalmente, essa questão do regulatório, né, ele está muito ligado à quantidade de empresas que têm um modelo de governança obrigatoriamente estabelecido. Nos Estados Unidos, a gente tem milhares de empresas com capital aberto na bolsa. E todas elas, naturalmente, têm que ter um modelo de governança, nem que mínimo, estabelecido. No Brasil, são poucas centenas de empresas que estão na bolsa e que trazem esse peso da governança natural para eles. Mas o fato de estar listada não traz maturidade obrigatoriamente. Não traz maturidade, mas... Nem aqui, nem em lugar nenhum. Tanto que você vê a última pesquisa que eu olhei sobre o assunto do Fórum Econômico Mundial, ela fala justamente disso, de que aprofundaram um pouco mais os estudos sobre cibersegurança e a maturidade geral das empresas caiu comparado com os anos anteriores, porque com um pouco mais viram que tem muita coisa que é superficial da forma como estava sendo medido e apresentado dentro dos comitês. Saíram do controle básico para a página 2, foram olhar de perto e virou, opa, não é bem... E aqui começa a entrar algumas coisas interessantes e novas. Né? Esses guidelines novos da SEC também passam a exigir, por exemplo, que as empresas listadas passem a declarar quais diretores da companhia têm expertise em cybersecurity. Esse gancho que eu ia fazer, porque você não vai ter mais aquela desculpa de não conhece o tema, não domina, porque tem que ser uma via de mão dupla a comunicação. Então, a partir do momento que o CISO, o responsável de segurança ou de risco, tem uma linguagem mais adequada para com os executivos, eles também têm que ter, né, alguns embasamentos para uma discussão de alto valor. E atenção, né? Assim, não é novidade que cybersecurity está entre os tópicos de maior risco das organizações. Você falou do Fórum Econômico Global. Se eu não estiver enganado, a primeira vez que cyber aparece como um risco entre os 10 tops dos maiores líderes é 2011. Né? Então, já tem mais de 10 anos que o assunto está entre... Qualquer relatório de risco hoje, você pega ou do próprio fórum, ou você pega outros relatórios de risco de mercado, como é o caso do relatório do Grupo Eurásia, todos eles põem cyber entre os 5 maiores temas de preocupação. Semana passada do IA, do Instituto de Auditores Independentes, cyber é o primeiro. Acabei de vê-lo. É isso aí. E o que eu vejo do meu lado, assim, que eu estou mais da área do vendor, do fabricante, é que ao estar nessas prioridades versus o investimento real, não só em produto, né, mas processo, governança, time, ainda tem um abismo. Né? Eu notei que depois da pandemia, com toda essa transformação digital, aí sim os investimentos foram mais intencionais que antes. E aqui é que começa a discussão interessante. Tá. Porque quando a gente fala, a minha experiência aqui com os meus conselheiros alunos, né? Eles têm essa dificuldade em mensurar em que ponto que eles estão dentro das suas organizações nos investimentos que são feitos. A insegurança, óbvio, porque não são especializados, que está conectada muitas vezes a uma forma ainda muito imatura de se levar o assunto para dentro da organização. E aqui encaixa numa conversa que a gente estava tendo aqui offline antes de começar a gravar, que é os conselheiros ou as direções das empresas, os sêniores, né, das empresas, elas precisam ajudar essas pessoas que estão chegando em posição de liderança
a entregar uma mensagem mais adequada que eles próprios, conselheiros e líderes, sejam capazes de entender. Aqui começa a mudar um pouco o eixo. Eu estava comentando aqui, né? Quando você pega esses relatórios de evolução de como as empresas estão lidando com o tema de cyber dentro dos seus fóruns sêniors, uma das coisas que o NACD recomenda é que as direções, né, os diretores e os conselheiros das empresas se aproximem da liderança técnica e ajudem essa liderança técnica a trazer informação para dentro das reuniões de uma forma mais concisa, mais inteligente, mais inteligível, né? Que o conselho faça esse melhor. papel, exato. E que essa conversa e essa aproximação ela vá além das reuniões periódicas, que às vezes é uma vez a cada 6 meses, meia hora. Se o assunto de finanças não comeu os seus 30 minutos. Exato. Então, assim, aqui tem uma nova responsabilidade que os conselheiros podem assumir, devem assumir, que é apoiar essas pessoas que estão, os nossos colegas CISOs que estão assumindo os seus primeiros os primeiros passos numa posição mais executiva. Até no dia anterior, o cidadão ou a cidadã estavam preocupados muito mais com questões técnicas. De repente, elas se veem obrigadas a entender o que é a diferença entre um KPI e um indicador de apetite de riscos, que é completamente diferente. E o que a gente vê nesses relatórios, nesses estudos, é um pedido desses institutos em que os conselheiros assumam esse papel, né? Que eles não fiquem limitados, sentados nas suas cadeiras, esperando que a informação chegue. E se ela não veio legal, que eles chamem o CISO e apoiem o CISO na construção de algo mais inteligente. É muito mais aberto, né, Álvaro? Assim, você como CISO, você como executivo da empresa, buscar uma agenda com o conselheiro... É muito difícil. É muito difícil. Uma agenda one-on-one, assim, uma proximidade, é quase impossível. O cara vê uma barreira. Assim, até você não consegue muitas vezes nem um contato direto com ele. É secretário de lá. A outra mão é muito mais fácil. Se o conselheiro tenta se aproximar do CISO, a porta vai estar aberta e o cara vai... Eu quero 1 hora, 2, 3, grato assim, sempre, o cara vai né? ser grato eternamente. E vai ser bom para a empresa e bom para todo mundo. E o impacto, né, que isso tem sobre até a segurança pessoal. Sim. Gente, vamos lembrar, né? Todos nós aqui, na posição de líderes de segurança pessoal, passamos perrengues, né? Muitos incidentes, problemas para cuidar, né? Cada um lida com um jeito aqui. Mas... Eu acho que gerava uma condição também que ela não era saudável. Muitas vezes a empresa simplesmente dava dinheiro para o cara, para o CISO, para comprar ferramentas, para comprar seja o que for, mas realmente ele estava investindo aquilo no local correto? Talvez o conselho está falando, estou dando dinheiro para o cara, eu confio nele, mas esse cara não tinha uma interlocução legal com o conselho para demonstrar que risco ele estava tratando e reduzindo aqui. Então, existia o desconforto de um lado do conselho, de estar gastando e não conseguir enxergar direito se isso está trazendo retorno, e o CISO, um risco de justamente estar gastando dinheiro da empresa, estar investindo em coisas, talvez, que não seja prioridade para o negócio dele, né? Então, é uma troca ali que eu acho que evoluiu. Eu acredito que já evoluiu um pouco. Eu acho que a gente, né, vive num mercado muito dinâmico. Eu prefiro também achar que a gente evoluiu, né? Tem muito espaço pela frente. Eu prefiro achar que a gente está melhor hoje do que estava há 3 anos. Eu acho que tem um papel, sim, que é assim, falando aqui com o cidadão ou a cidadã que está no papel de conselho hoje, que é essa pessoa ela precisa ajudar o líder técnico, né, que seja o CIO, que seja o próprio CISO, a encontrar formas de demonstrar onde é que esse investimento está indo, né? É comum ainda a gente encontrar empresas que sequer assumiram um framework público para chamar de seu, um NIST da vida, que todo mundo partiu para o NIST, né? Medição do nível de adoção das boas práticas, que se conecta a controles, que se conecta a investimentos em tecnologia. E se você for mais sofisticado ainda, ser capaz de demonstrar quão bem você está utilizando esses recursos que foram adquiridos, né? Os investimentos que foram feitos. Então, assim, mais uma vez, e aqui tem uma coisa que é interessante, que também cabe a esses líderes sêniores
a buscar mais informações sobre como é que funciona esse mundo chamado segurança cibernética. Fazer as né? perguntas certas, né? E é isso que a gente está se propondo no IBGC. Né? O da primeira para a quinta turma que a gente está indo agora, o nosso direcionamento é ajudar cada conselheiro que está ali na posição de líder da sua empresa a encontrar um caminho de dar respostas para essas perguntas que ele nunca foi capaz de responder. É o 5º ano já que está o curso? Terceiro ano, Terceiro quinta ano. turma. A gente está com 2 turmas por ano. Você enxerga uma evolução? Essas pessoas já vêm mais preparadas um pouco? Não, eu é que estou indo mais preparado, na verdade. A conversa flui melhor porque... O Vamos escrutínio... ver aquela questão da evolução. Eu é que evolui muito mais, porque justamente pelo que eu falei, a minha visão inicial era muito técnica. Ainda que eu já vinha de uma posição de gestão e uma posição executiva, eu ainda tinha a mentalidade de que eu precisava explicar para eles o tema técnico. Mas é um assunto que ele é de curiosidade das pessoas, né? Quando eu fiz o curso do IBGC de conselheiro em 2020 para 21, eu acho que todas as aulas alguém mencionava assim, tem a tal do risco cibernético, hein? A gente precisa prestar atenção nesse negócio. Mas a maioria das pessoas não sabe para onde que caminho era pergunta nesse nível, assim, o risco cibernético, hein? A gente tem que prestar atenção nesse negócio, próxima página. Todo mundo citava, mas não com uma profundidade muito pouca. O ponto que a gente está hoje no curso é dar um caminho. Olha, primeira coisa, primeiro passo, faça com que a sua empresa tome uma decisão sobre adotar um framework. O framework é um guia. Você pode escolher por um framework menos sofisticado, ou mais sofisticado, pode ser um CIS, que é mais simples para empresas menores. Tem algumas empresas que vão decidir usar uma ISO 27001 por outras razões que a gente não vai nem discutir aqui agora. Né? Deixa para lá. Mas... o NIST, que virou a grande referência. Mas eu acho que o passo inicial como gestão e governança é tomar a decisão de que um framework precisa ser adotado. Para que ele serve? Para você conseguir, no mínimo, ter uma foto de onde é que você está em relação às práticas. Estava aqui, estou indo para ali. É isso, mínimo. Básico. Né? Então, assim, a partir desse ponto, e a gente caminha nisso durante essas noites, são 4 noites que a gente tem nessa formação, a gente começa, assim, entrar em cada um dos que seriam no documento da gente seria os toolkits, os grandes princípios e onde é que eles se encaixam. Vamos falar um pouco sobre governança. E a gente começa a aprofundar. Por exemplo, assuntos pouquíssimo falados e que a gente começa a discutir. Senhores, já foi feita uma avaliação sobre não só as capacidades específicas de cyber operacionais que você tem, leia-se, equipe, responsável pela execução, mas também o que você tem de pontos de controle em relação à segunda e terceira linhas de defesa? Você tem uma equipe de gestão de risco capaz de fazer um challenge sobre a primeira? Você já começou a fazer separação de papéis? Por exemplo, minha opinião, Red Team. Para quem não sabe o que é Red Team, são aqueles testes independentes, o ethical hacking mais sofisticado, que em geral o CISO, se for uma empresa sofisticada ou mais evoluída, nem o CISO sabe quando vai acontecer. Só que a única opção para um CISO não saber que vai acontecer um Red Team é se ele não for responsável pelo assunto. Então, eu explico, por exemplo, para os conselheiros que uma opção muito interessante de ter uma checagem independente do nível de proteção efetiva da empresa é tirar certas funções que tradicionalmente estavam sob a gestão do CISO e dar para uma outra equipe. A auditoria, por exemplo, ou a própria área de riscos. E a gente vê que as empresas que partiram para esse modelo, elas conseguiram avançar mais rapidamente. Então, aqui tem um pequeno segredo, que é os conhecimentos técnicos, os skills que se pedem para rodar cybersecurity nas empresas, elas não podem se limitar somente a quem está responsável pelo assunto da operação. Sem dúvida. Só queria terminar voltando um pouquinho ali com aquele tema da mentoria aos CISOs, ao pessoal técnico. Podem ser mentorias muito complexas, né? Que às vezes o conselheiro não tem tempo, mas pode ser tão simples quanto um almoço. Lembra aquele exemplo que você me deu, que você questionou um conselheiro assim, você já almoçou com o CTO, não? E com o CISO? Conta essa passagem. Eu acho que aqui tem várias questões, né? E pode até ser um mau sinal, né? Uma das conversas que eu tive, até numa das turmas, eu fiz uma enquete que eu perguntei para os alunos se eles conheciam quem era o CIO, o CTO e o CISO da empresa. E veio exatamente nessa ordem. 98% sabiam quem era o CIO, 75% sabiam quem era o CTO, e eu acho que 12% sabiam quem era o CISO.
né? Não foi tão baixo assim. Mas isso é um mau sinal para a própria empresa. Sem dúvida. Que uma das coisas que pode estar acontecendo é que o papel está subjugado. Né? E o que eu comentei com eles foi, olha, gente, se você nem sabe quem é o CISO, ou pior, se você nunca teve vontade de sentar com o CISO, talvez você tenha um problema de senioridade na equipe. Talvez a pessoa que está no papel, ela não esteja na altura, pelo menos do que você imagina que ela deveria estar. E pode até ser que você se engane com ela. Mas Ou o conselho não está priorizando o tema também. talvez não se sinta responsável, por exemplo... Talvez não se sinta responsável. de Muito bem colocado. responder a pergunta, esta pessoa é adequada? Olha só, se a gente pegar estatisticamente, mais da metade dos heads de segurança digital das empresas continuam reportando para o CIO. Está errado? Não obrigatoriamente. Agora, a gente também sabe que nas empresas de mais tempo de rodagem, as empresas que estão mais tempo no mercado e que têm maior maturidade, em geral, o CISO não está embaixo do CIO. Olha que interessante. Só que para ele sair debaixo do CIO, obrigatoriamente houve um processo de amadurecimento. Sem dúvida. E aquela pessoa que está no papel de CISO, ela já tem alguma similaridade, não similaridade, ela já Paridade, tem ele uma quase. paridade e uma senioridade que ela pode estar conversando tete a tete com o CIO, não como membro da sua equipe, mas como par. Sem dúvida. Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso do IBGC para os executivos que queiram entender um pouco mais de cibersegurança, da FIA também para os CISOs que queiram evoluir com a parte de governança, de processos também. E agora a gente queria falar um pouquinho dessa tua jornada, né, de CISO e chegando no comitê de risco. Como você se preparou? Como aconteceu tudo isso? Bom, como aconteceu? Foi por acaso? Aconteceu. Eu acho que tem uma coisa que está claramente acontecendo no mercado, que a gente não está percebendo, a maioria de nós, que é a digitalização traz com que todos os negócios se tornem dependentes da tecnologia. Isso é muito óbvio, né? Só que, se você der uma coisa um pouquinho mais, der uma derivada dessa real, os riscos hoje são quase todos digitais nesses negócios. Ou uma grande parte dos riscos são digitais. As empresas que estão movendo as suas operações para o mundo digital, muitas delas, elas não estão levando a gestão de riscos digitais no mesmo patamar da transformação digital. Né? Não tem uma paridade de investimentos aqui. Eu vou montar uma equipe que seja capaz de avaliar os riscos dos projetos de transformação digital. Então, acho que tem uma coisa nova que está surgindo aqui, que eu estou chamando de riscos digitais. Não é um nome novo, não tem nada de sofisticado nisso. Mas é legal falar porque ele não é um risco tecnológico, né, Álvaro? Acho que é importante dissociar as coisas, porque não é, a gente está falando do risco de tecnologia ou do risco de segurança. O risco dessa digitalização como um todo, ele abarca vários pedaços desse negócio. É um Lego, né? E aí, respondendo a pergunta, Nick, a minha migração para a gestão de riscos é uma clara percepção de que as pessoas que tradicionalmente estiveram em posições do que antes era chamado de riscos operacionais, muitas dessas pessoas não tinham um background ou uma experiência anterior nesse mundo digital que permitam a elas fazer um papel mais efetivo de gestão de riscos, especialmente no momento desse momento de transformação digital. Esse é um ponto interessante que você trouxe. O que a gente está falando no final é que existia um problema estrutural mesmo na governança, desde um cara que era de riscos operacionais e não conseguia olhar esse risco digital, esse risco de segurança cibernética que seja, até o conselho também não sabendo. Ou seja, então está se movimentando toda a estrutura. Os conselheiros se preparando, mas também essa camada de pessoas que estão ali mais no dia a dia do risco, o não financeiro, que acaba abarcando o cibernético, aí, operacional, etc. Mas elas também estão sendo preparadas para essa... Ou pelo menos deveriam, né? Estar sendo preparadas. O que está acontecendo hoje, claramente, a velocidade da transformação está indo num tal ritmo que quem não estiver refatorando as suas equipes, os seus processos, né? A sua forma de atuar, vai ficar completamente obsoleto, né?
Diferente antigamente que a gente via, né, as pessoas ficando obsoletas mais velhas, você vê profissionais jovens hoje. Gente com 30 anos já Gente de obsoleta. 30 anos obsoleta, porque ela não é capaz de olhar para um projeto tecnológico, um projeto digital e dar uma opinião sobre o que pode dar errado nisso aqui. Não é só, tem uma vulnerabilidade, não. E é legal isso, porque assim, e quando a gente fala de riscos digitais, vou dar um exemplo super interessante, cara, o assunto da moda e de sempre, né, que é a gestão de terceirizações. Não é mais só uma questão se o teu fornecedor tem segurança adequada ou não, quais são os teus fornecedores que se ele tiver um problema, você vai junto. Você vai junto, O que parte do seu negócio vai parar? Das tuas centenas de contrato, quais são os 5 ou 10 que são mais relevantes e você deveria estar discutindo contingências operacionais? Não é só um formulário que responde sim ou não, você tem que se aprofundar. Enquanto a gente está fazendo essa pergunta aqui agora, tem gente que ainda está falando de business continuity, colocando um monte de computadores na frente de um do lado do outro, numa salinha separada, esperando que alguma coisa aconteça. Oi? 2024, mundo digitalizado. Então, assim, existe uma transformação da função que muita gente não se deu conta ainda. Para ter uma ótica mais ampla de Olha para as exigências do DORA, né, que é uma regulação europeia nova falando sobre resiliência operacional. É um patamar completamente novo sobre essas exigências. As empresas elas precisam tirar uma foto sobre a capacidade delas, não só de operar, eu insisto. A gente sempre falou muito tem que colocar investimento, pessoas, dinheiro para operar, mas a gente não está mais só nisso. Eu preciso ter o assurance, eu preciso ter gente que seja capaz, ou dentro ou fora, ou uma mistura dos dois, como a gente bem tem feito, acho, nos últimos anos. Né? Tem certas coisas que a gente faz internamente, tem certas coisas que a gente terceiriza, porque a especialização fora ela é mais bem-vinda. Mas essas capacidades elas precisam ser estendidas ao resto da organização. Aí sim, mensagem para os nossos ouvintes conselheiros aqui. Eles também têm a responsabilidade de olhar se existe essa distribuição de capacity dentro das empresas que permitam uma visão independente de ponta a ponta. E eu acho que a gente tem também... Cara, fantástico a tua posição. Eu gosto muito também da visão que os conselhos e, inclusive, os CISOs precisam mudar de o quê? De sair de olhar de controle para começar a olhar a resiliência cibernética como parte da resiliência organizacional. Isso é um mindset, isso é uma estrutura que é muito ampla, que é o que você falou, que vai lá da ponta de os controles, como é que a gente acompanha o nosso negócio, a estratégia da empresa, até quando deu um problema. Como é que como é que eu recupero a empresa? Quando eu falo de resiliência, isso é muito construído por resiliência organizacional, operacional, cibernética. A gente, como profissional também, tem que começar a falar menos de controle, eu atendo e não atendo, de olhar para a organização e falar, cara, como é que essa organização sobrevive dado esse risco cibernético que eu tenho? E aqui tem uma coisa interessante, né? Que começam a surgir assuntos, quando você começar a estender essa visão, você vai perceber que tem assuntos que estão órfãos de gestão nas empresas. Quando a gente falou do tema da terceirização, tem gente que continua focada em fazer o bendito assessment. O checklist. O checklist lá, anual, roda, dá respostas, evidência. E passa um ano mostrando aquela mesma foto do está ou não está seguro. Está tudo ótimo, mais ou menos, tal. Mas ninguém tem um mapa que diz assim... Qual é a empresa que vai causar o maior prejuízo para mim se ela sofrer um ataque cibernético? Nós tivemos casos nos últimos anos de grandes prestadores de serviço que impactaram e assim, indisponibilizaram a operação de muita gente. Sim, porque um ataque a um call center deixou 80% de um serviço de uma empresa fora do ar durante semanas. Exato. Sabe o que me lembra muito esse questionário? Lembra as cartas de risco que o pessoal assinava? A gente tentava fazer alguma coisa. Não, esse risco eu vou assinar. E aí você fica com uma pilha de carta de risco assinada, mas que não vai resolver nada no final do dia. É que aqui, formulários de tratamento de risco. Nick, entra uma outra dimensão que também aqui está na função da gestão da empresa, que é usar a governança para o melhor da empresa, né? E não é burocracia, é governança. Os assuntos, as limitações, né? As coisas que nós não somos capazes de resolver ainda, seja por uma limitação de investimento, seja porque as próprias tecnologias não são capazes de resolver tudo. Né? Nós todos sabemos que nenhuma tecnologia de segurança é infalível.
Tem muitas delas que têm restrições, limitações. A gente tem que lidar com elas. Gerenciar o risco. Muitas empresas não têm um mapa de riscos claro de quais são essas restrições. Os conselheiros, por exemplo, não sabem. Tem muita coisa que está na cabeça do responsável de segurança. No dia que tem um incidente, ele vai ter que ir lá se explicar e falar, eu realmente sabia que... Tinha um risco mapeado aqui, mas eu não sabe, consegui tava mostrar aqui, esse risco. Estava mapeado aqui. Eu não consegui mostrar esse risco, não tinha uma governança. E a empresa não assumiu, né, isso. Então, de novo, insisto, nessa função mais sofisticada dos conselhos de administração, e a gente está falando muito do conselho, mas é da direção das empresas, né? Que muitas vezes pode dar... Nem toda empresa Exato, tem, mas tem direção. Tem diretores. Assim, Exato. Tem alguém responsável, A direção da empresa precisa ter um mapa muito mais completo e mais amplo sobre onde estamos. E até engraçado, não é só maturidade, mas, de novo, sob o ponto de vista de gestão de riscos, né? E aí encaixa transformar o KPI no apetite, escolher qual é o seu apetite de riscos. O que eu assumo como razoável? Eu convivo com isso. Ainda tem muita gente que não tem isso. Bom, está na hora de fazer aquela perguntinha polêmica. Por favor, manda bala. Vamos lá. Como deve ser a posição hoje de um cara de segurança no conselho? Ele tem que estar no conselho de administração, ele tem que estar num comitê. Existem N configurações, quando se tem essa estrutura de governança mais bem estabelecida. Como a gente mencionou, tem algumas empresas que ainda não possuem isso. Mas se discute muito, né? Onde é que se influencia ou quem é responsável dentro da estrutura de governança do conselho ou dentro da estrutura do conselho por esse tema. Qual que é a tua visão, Álvaro, em relação a isso? Assim, na nossa comunidade tem uma reivindicação por uma cadeira no conselho. Eu quero uma cadeira no conselho. Né? O CISO tem no até conselho. protesto. Eu advogo contra essa história já formalmente algumas vezes. Estamos Mas ela está amadurecendo. Eu acho que assim, vamos lá, né? Os códigos de governança das empresas, assim, dos institutos, quem fala sobre governança de empresas, fala muito sobre conselhos mais enxutos, né? A tendência é que existam conselhos menores e não maiores com o passar do tempo. Então, vai ser, na minha opinião, cada vez mais difícil que um conselho dedique... E não é só para... Assim, vamos lá, gente. Cyber é importante, mas você tem SG, você tem questões de diversidade, você tem outros problemas e outras especializações que se cada especialista exigir uma cadeira... Vai virar um call center. Vai virar um comitê, não vai virar um conselho de administração, né? Eu não acho, honestamente, que exista espaço hoje para... no conselho de administração de uma empresa que vai lidar com a estratégia, o futuro da empresa, ter algum especialista de um assunto específico. Agora, tem um caminho super tranquilo sobre isso, que são os conselhos consultivos, os comitês consultivos que respondem para os conselhos. Né? Os comitês assessores. E que é muito tranquilo de se construir isso. Aí sim, faz-se, né? O conselho delibera a construção, a criação de um conselho, forma-se com especialistas, muitas vezes com pessoas independentes, tem vários casos aqui de empresas que já têm isso. Ou até mesmo colocando posições fixas nos comitês de risco, no comitê de auditoria. Sim, mas eu gosto da ideia de um comitê de riscos, né? Que pode falar de riscos digitais ou de riscos de uma forma ampla, onde você tem uma agenda muito mais tranquila, com mais tempo, com mais qualidade, e que aquele comitê... ele responde para o conselho de administração. Ele está subordinado, do ponto de vista de regulação, da regulamentação na governança da empresa, ao conselho. E aí você fica legal. Por quê? Porque as discussões são feitas com qualidade. Você tem não só a oportunidade de ter mas mais especialistas. Tem a oportunidade de chamar alguém de fora. Tem mais tempo. Tem mais tempo para discutir. Tem mais tempo. E aí sim, montando isso muito bem feito... sai um substrato disso, onde o coordenador daquele comitê consultivo ele presta contas para a direção da empresa. Eu acho que esse modelo é o que acredito que vai funcionar melhor. Que se a empresa está discutindo, uma empresa que tem uma governança robusta, que está discutindo com profundidade segurança da informação no comitê de administração, no conselho de administração, todas as pautas... tem alguma coisa muito errada com esse modelo de governança ou a empresa está vivendo um caos. Mas, de novo, né? A gente está respondendo a uma pergunta aqui que existe uma ansiedade dos líderes, né, de segurança digital de que exista mais espaço. Mais espaço que as pessoas querem. Não é? E talvez o ponto que a gente está chegando aqui agora, pelo menos na nossa mesa aqui, talvez esse espaço não seja exatamente
ali entre a liderança de negócios, Ou mas então, como um ponto de apoio ou importante. então você, como CISO que quer uma cadeira dessa, se prepare. Vá fazer Vai um ter que curso. falar de negócio junto. Não só falar de vai aprender insight, finanças, vai aprender business, estratégia, inovação. E acontece, né? Tem vários Acontece. casos, Acho que mas não é pra maioria. é um caso muito análogo ao CIO, Mas, né? mas Álvaro? legal. Mas o fato concreto é, aqui a gente está chegando à conclusão que, independente das ansiedades dos nossos colegas, as empresas sim deveriam considerar a existência de um comitê consultivo um órgão que para lidar com riscos cibernéticos e riscos digitais. Tem uma nova gama de empresas ou de serviços que estão se propondo também a apoiar os conselheiros aonde eles não são tão especializados. Seja um serviço que vai analisar o balanço da empresa, tudo para apoiar. E cibersegurança começa agora um movimento parecido desse. Ou seja, o conselheiro que é responsável por isso vai ter um serviço, ele contrata, ele tem alguém que apoia para fazer um trabalho anterior, junto com aquela empresa, ou a N empresas que ele pode ser conselheiro. E justamente antes dessa questão, ele dá um parecer melhor e ajuda o conselheiro nisso aqui. Você tem visto isso? A gente discutiu isso em um dos nossos episódios Está acontecendo aqui. com maior frequência, né? Que é a administração da empresa tomando para si a responsabilidade de tirar essa foto. Né? Ela passa a assumir esse papel de eu vou chamar alguém externo para ver como é que estão as É coisas. semelhante a uma auditoria externa de finanças, né? É. Semelhante assim, é o mesmo racional. O que talvez não exista não existe uma regulação específica que exija que aconteça isso para o tema de cyber ou do tema de segurança cibernética. Mas assim é um caminho super interessante porque é uma das formas, né, de você ter como direção da empresa uma visão um pouco mais ampla e principalmente independente de em que ponto de fato aquela empresa está. Talvez no futuro, quando os membros de comitês e conselhos forem mais digitais, que a geração nova deles já for mais nativo, isso perca um pouco do apelo, que ele vai ser mais capaz de discutir. Mas eu acho que ainda é uma jornada bem longa. Mas não esqueça, Glauco, que a gente não vive num mundo estático. Eu comentei aqui há uns 10 minutos de que, à medida em que o tempo está passando, a gente está vendo alguns assuntos se tornando órfãos, né, nas instituições. E a gente tem um vivinho nesse momento, que é o tema de governança de inteligência artificial. Vamos falar de inteligência artificial, inevitável. Nós temos um podcast que não fala de inteligência Na hora que artificial. você falou uma que todo mundo, eu falei, já vai lançar. Você falou de terceiros, mas eu falei, vai lançar IA. Aí o que começa a acontecer? Começa a aparecer os consultores de mercado falando como você tem que estruturar a governança. Aí começa a aparecer os documentos que Você viu isso na LGPD. a gente viu isso na lei de proteção de dados. E o que a maioria das empresas esqueceu na lei de proteção de dados? Que proteger dado, entre outras coisas, envolve um esforço técnico brutal. Né? E não vai ser diferente para você fazer o tal do trustworthiness, né, de inteligência artificial, que é garantir que os algoritmos que você está construindo e entregando na rua estão bem construídos do seu ponto de vista ético. Hoje existe uma discussão... Não tem nenhum viés ali, né? Foi bem interessante. Eu estava com um conjunto de POs, aí, de encarregados de dados, e um dos temas que surgiu, logicamente, surge, né? Principalmente olhando a questão de tratamento de dados pessoais, sensíveis e etc. Mas algo que me chamou a atenção, está muito ligado ao que você falou, é o discurso principalmente do lado de legal, do jurídico, falando esse é um conjunto que a gente precisa conversar do ponto de vista técnico. Também. Eles só sabem, porque lá atrás, olhando a GDPR ou LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, existia muito, cara, uma área falando, não, eu que entendo isso aqui, eu que vou olhar. Agora, e me chamou a atenção de falar, opa, o técnico tem que estar junto aqui, que só um lado não vai resolver esse problema, não. E aqui a gente começa a ver alguns sinais interessantes, né? Por exemplo, a Microsoft, ela designou para o próprio Red Team deles criar uma equipe específica para fazer essa governança de AI do ponto de vista técnico. Pronto. Era a resposta que a gente precisava. Né? Ele inevitavelmente vai ter um lado de governança, uma estrutura para discutir. Sei lá, vamos pegar aqui as Big Techs. Todas as Big Techs já têm um comitê sênior de governança de algoritmos. Muitas empresas, sem mencionar nomes, já tem um código de ética em inteligência artificial publicados, com a sua declaração, seu statement de que forma ela está lidando com o assunto. Só que para chegar nesse ponto, ela teve que resolver um problema fundamental, que foi testar o algoritmo. Se ele de fato está cumprindo esses princípios.
E esses princípios, por sua vez, já estão muito bem descritos em uma série de frameworks também construídos. O próprio NIST acabou de lançar um Risk Framework para a inteligência artificial. Está publicado e liberado. E tem aquela questão que você falou. Alguém tem que se tornar o responsável por esse tema para não virar um tema órfão. Mas a gente vai fazer uma série específica sobre AI. Esse assunto vai para longe. Mas o que é importante aqui da nossa conversa de hoje é lembrar que a gente está num momento não só muito vivo, mas de evolução muito rápida dos assuntos. Então, as empresas elas têm que começar a ficar atentas se não está escapando o assunto. Não é só cyber, não é só cyber. Tem outras coisas escapando aí nos cantinhos. Tem coisas que não estão sendo vistas por ninguém. O exemplo que eu estava dando aqui sobre provedores de altíssima criticidade, em muitas empresas elas não estão sendo... Esse assunto não está sendo tratado no Third Party Risk Management que a gente está acostumado a ver. A gente tem algumas empresas que tem por regulação, mas aí tem que se ver o quão sério isso está sendo feito. Mas não como ótica abrangente, como o Álvaro mencionou. Acho que o ponto é esse. Fornecedores críticos, alguma coisa neste ponto que tenta buscar esse viés. Mas eu concordo contigo. A grande maioria pode estar escapando disso. É aí que entra o que eu chamo de riscos digitais. Assim, a capacidade das empresas de perceberem que tem algo novo na sua frente que vai além de uma questão meramente regulatória. Tem uma preocupação real todo dia. Gente, já existem. Como chamava aquela base de incidente? Security Focus, né? Que falava quais eram as vulnerabilidades e tal. Aí depois começou a surgir os sites de incidentes e tal. Já existem 2 ou 3 sites especializados em coletar todos os incidentes de inteligência artificial. Tá aí. Tem o Artificial Intelligence Esse eu não vi ainda. Database. Incidentes Database. Depois a gente põe aqui na descrição quais são esses 2 aí ou 3 que existem. As Big Techs estão liderando a estatística. Por quê? Porque quem está se arriscando mais. Está usando mais, né? Que aparece mais. Mas ali já tem muito insumo sobre o que de fato está acontecendo na prática. Né? Outro dia saiu a notícia de que a Air Canada, eu acho, o chatbot deles ofereceu um desconto para um cliente que não existia e foi obrigado a pagar, a cumprir. Isso é só um pequeno detalhe, tem coisas muito piores acontecendo por aí. Fraude acontecendo. Fraude. Quem será que treinou essa IA? Será que não foi um ataque para ganhar um desconto lá na frente? Eu nem acho que chegue nesse nível. Tá mais uma alucinação. Mas você acabou de conectar um outro assunto que está órfão, na minha opinião. Onde que está a discussão sobre os impactos dos próprios algoritmos de IA contra as tuas proteções? A gente está falando assim, nós estamos preocupados. Tá bom, mas na prática, o que nós estamos fazendo a respeito? Estamos chamando os fabricantes aqui, perguntar para o seu fabricante de Data Loss Prevention, né, de proteção de vazamento de informação, por exemplo, o que um algoritmo poderia fazer para burlar as suas regras, o que você está fazendo a respeito disso. Esses são os assuntos que estão permeando essa transformação que a gente está vendo e que muitas vezes não tem ninguém discutindo. Exatamente. O CISO está até preocupado, mas não tem nem coragem de trazer o assunto para a pauta. Eu lembrei de uma outra que você me educou aqui, até voltando um pouquinho naquele tema lá, que é importante a gente dizer o porquê que a gente acha que não é o lugar do CISO ainda no conselho, que tem que ser na parte de risco. Lembra o meu discurso que cibersegurança é um risco operacional e de continuidade de negócio? E você falou assim, não, Nick, o que é de continuidade de negócio é um risco do dinheiro financeiro, né? Falei, mas se tem um ataque para a operação, volta, mas a empresa não quebra por causa disso, né? Fala um pouco sobre essa discussão que a gente teve. É a visão de que assim, o risco cibernético por si só, ele não causa dano, ele está causando um dano no negócio. A gente tem que conseguir conectar essas duas coisas e falar assim, a continuidade do negócio depende disso. Se eu tiver um ataque cibernético, qual que é o impacto para o meu negócio? Não é um ataque cibernético. É o meu negócio que parou de funcionar. Eu deixei de vender, eu deixei de entregar, eu não consigo mais operar. Quanto tempo, qual a janela de exposição que eu consigo ficar indisponível por causa disso? Aliás, excelente ponto, porque se você olhar os últimos 5 anos, o assunto de cyber realmente subiu para os conselhos por causa dos ataques de ransomware, não por causa do vazamento de informação. Não foi. Porque vazamento de informação todo mundo lidava. De alguma forma ou de outra, existia ali um apetite de, pode acontecer. A empresa ficou fora, agora está fora. Agora é a empresa que está fora. Os conselheiros começaram... Um conselheiro que passou por uma empresa que sofreu um ataque desse, que agora faz parte do outro, foi lá e perguntou como é que você está em relação a isso. Então começou essa tipificação. Eu acho que isso também chama uma luz para um outro ponto, que a gente sempre falou e nunca se deram muita bola, que é o poder que as pessoas têm, o tal do insider. Porque assim, não é só o ransomware. A gente teve casos, que a gente falando de resiliência e continuidade das empresas, de que teve um funcionário que ficou meio bravo com uma empresa, um grande banco americano, e ele desligou a costa leste inteira do banco e foi embora. A resiliência que a empresa tem que ter é um tema que, assim, de novo, é uma parte do cibernético.
Só que a gente está sempre falando da continuidade e da perenidade do negócio. E aqui a gente tem um novo problema, que é nem tudo que está em framework ele é detalhado o suficiente para te dar uma resposta sobre quais são os controles que você deveria ter. Então, assim, quem estiver usando certos frameworks mais sofisticados, mesmo utilizando mais sofisticados, vai continuar tendo a responsabilidade de revisar, por exemplo, separação de poderes entre ambientes produtivos de backup, se os ambientes físicos realmente existem separados entre esses dois entornos, né? Que no caso de um incidente, você não vá com o seu backup junto no sequestro cibernético. Entender qual é a ameaça que pode impactar o seu negócio. E aqui talvez uma das coisas mais complexas que a gente tenha para resolver como sociedade, que é a velocidade com que as coisas estão andando. Vamos relembrar uma coisa interessante? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas hoje qual é o principal vetor de ataque de ransomware, as pessoas vão continuar achando que é phishing. E não é mais. É acesso a dados. Principalmente por vazamento de logins, né, de credenciais. A maioria das pessoas continua com a resposta de 4 anos atrás. Né? O phishing ainda continua sendo muito utilizado, mas... E as campanhas de conscientização continuam focadas em clicar phishing. no link do phishing. Quando não é mais esse, ou não é só esse, mas principalmente não é mais esse o principal vetor. Então, essa evolução de como as coisas estão acontecendo, nenhum framework está sendo capaz de acompanhar. Nem mesmo o NIST, nem mesmo o, sei lá, vou pegar talvez aqui o ISF, que né, é pago, é uma coisa um pouco mais... pelo fato de ele ter uma assinatura e tem algumas discussões. E aí vai entrar em outras dinâmicas ou em outras discussões aqui, que é compartilhamento de informações. Poucas indústrias. A gente vai longe. Vamos voltar para o conselho. Vamos voltar para o conselho, que senão isso vai longe aqui. Para o cara que está se preparando, você passou por essa jornada, você fez o curso do IBGC? Eu fiz o curso de conselheiros do IBGC para entender um pouco também, né, do... Que encrenca era essa? Não é só encrenca, mas até um perfil, né? É óbvio que eu conheço os conselhos das empresas que eu trabalhei, mas para conviver um pouco mais. E aí mas minha pergunta é outra. Minha pergunta é: quais seriam as 5 recomendações, 5 dicas para alguém que quer fazer essa jornada? Não, ou melhor, assim, você é um conselheiro que tem experiência, né, no tema e acabou de chegar numa empresa nova. Teu primeiro dia lá e você vai trazer para a pauta, né, essa preocupação. Quais são essas 5 perguntas que você vai fazer para o... Não, são 2 coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Eu acho que as 2 são bem legais para você. O primeiro é quem que quer se formar como cyber, como um conselheiro, um líder que vai tocar esse tema. A jornada que você seguiu. Para sair de uma cadeira de segurança e almejar uma cadeira de conselho, de comitê, para fazer um trabalho não só... Compra um Fusquinha e vai rodar o Brasil. Gasto só na sapato. Assim, não existe atalho para a experiência, né, gente? Nós todos aqui, a gente está há muitos anos nessa jornada. Não existe nada que substitua quilometragem, rodagem. Boas noites sem dormir, muita vivência. Agora, eu acho que entender mais de fato sobre governança, né? Se apegar menos ao poder, né? Compartilhar mais as responsabilidades com o resto da organização, ter a humildade de dizer: seria interessante que alguém estivesse me supervisionando aqui dentro da própria empresa. Olha só. Não se esconder atrás do Technicase. Não, é que eu nem acho que as pessoas se escondem, mas elas não são nem orientadas a se preparar melhor do seu ponto de vista. Eu acho que, por exemplo, cursos de comunicação são super importantes, a maioria das empresas não fazem. Né? Assim, software skill ali, né? Não, e de novo, mudar o tom, né? Mudar o discurso. Eu continuo ouvindo os mesmos termos técnicos e apresentações executivas, que às vezes eu estou ouvindo um colega que é mais jovem, está ali nas suas primeiras apresentações em um comitê de riscos, alguma coisa assim, e eu é que acabo fazendo a tradução para o executivo que está sentado do meu lado. O que significa isso mesmo? O que é DDoS mesmo, Álvaro? Pegando do lado. Enquanto o técnico ele precisa aprender que o tom da comunicação ela muda, né, de público, de um para o outro. Então, eu acho que uma formação adicional em temas que vão ajudar essa pessoa a entender melhor. A maioria dos nossos colegas técnicos, eles continuam sem entender
a natureza do negócio. Entender o negócio. Mas mais que isso, governança, de novo, governança. Como é que eu compartilho essa responsabilidade com mais gente? Como é que eu divido a conta? Como é que você vai se sentir menos sozinho? Você vai se sentir menos... não é dono, mas você vai se sentir menos solitário na tarefa de fazer esse negócio. As empresas você não faz sozinho, você depende da empresa inteira para fazer. Sim, mas, por exemplo, esse apego, eu já tive várias conversas. Uma vez eu estava num evento, até fora do Brasil, e sentou um colega de mercado do meu lado e falou assim, Álvaro, você concorda que esse sistema de Red Team, né, dos testes de segurança, sejam feitos por uma equipe que não seja a minha? Eu falei, não só concordo, como você deveria dar parte dos seus recursos para essa empresa, para essa equipe ser montada naquela estrutura independente. Você está dividindo a conta. Ou até mesmo aqueles conhecimentos de finanças que você falou, você fala que o projeto não foi aprovado. Mas se você falar a mesma linguagem do negócio, será que é melhor OPEX? Será que é melhor CAPEX? Você acha que não ajuda? Isso aqui é complicado, Nick, porque investimento de segurança... Investimento de segurança não é como investimento de negócio que você tem um business plan e põe 5 aqui para ganhar 20 amanhã. Cara, nós somos goleiros, né? Que nós só somos... Temos aqui uma função de evitar que as coisas aconteçam. E essa história... No passado tinha o tal do ROSE, né? O Retorno sobre Investimento de Segurança. Isso nunca pegou, porque é muito difícil você... Agora, você mensurar... Olha, interessante. Investimentos melhorando o teu apetite de risco é outra história. E aqui entra, então, a outra coisa, que vai estudar gestão de riscos. Para mim, o meu maior aprendizado... nos quase 3 anos que eu estou na função, é gestão de riscos. É outra história completamente de gestão de cybersecurity. O meu líder, que eu trabalho com ele hoje... Também chamado de chefe? Também chamado de chefe. Essa nova... Ele tem uma frase que ele sempre fala assim, não seja alienígena. Que é algo que na hora todo mundo para e fala assim, beleza, a gente precisa traduzir aqui. Que senão, cara, você vira um alienígena lá dentro. Ninguém te entende, não tem interlocução. E estudar você o negócio não para você conseguir conectar os assuntos de segurança e de gestão de riscos ao negócio. Acho que essa aproximação, como o falou, de sair desse mundo técnico, mas não é só não falar mais de DDoS, falar de ataque de indisponibilização de serviços. Não, agora, de novo, você conecta isso com o negócio? Como o público aqui é o conselheiro, tudo isso que a gente está falando serve para a direção das empresas ajudarem esses líderes ou analisarem qual é a posição desses líderes técnicos nas organizações e ajudar essa equipe a subir, né? Elevar o patamar do discurso, seniorizar. Eu acho que uma das coisas que... E aí eu vou conectar na tua pergunta. Se eu fosse um novo líder chegando na organização, a primeira coisa que eu faria é como é que estão nossas capacidades entre tecnologias, pessoas, as linhas de defesa independentes. Os auditores são capazes de questionar o nível de qualidade. Eu já fiz essas rodadas na função que eu estou hoje, que vamos dar uma volta de ponta a ponta. Eu vou falar com a primeira linha de defesa, quem é o responsável pela operação, geralmente o próprio CISO. Eu vou conversar com a equipe de riscos e ouvir a opinião deles. E muitas vezes a opinião deles é não sei, eu não tenho capacity, eu não tenho gente sênior. Olha só, as empresas estão enfrentando isso. Muitas empresas mal conseguem preencher a primeira linha. Então, para colocar esse conhecimento na segunda linha, aí encaixa na pergunta que vocês fizeram lá atrás. Por que eu mudei aqui a minha visão? Porque o banco queria reforçar essas linhas de defesa. Dizer assim, nós precisamos não só de um CISO bom, mas alguém que seja capaz de questionar esse CISO que é muito bom. Que se conecta naquilo. Sim. Não basta mudar só o conselho, mas a governança toda. A governança tem... Assim, então, e aí, respondendo diretamente a tua pergunta, essa combinação de capacidades que envolve tecnologia, processos, e eu não vou falar só pessoas para não ficar num lugar comum, mas dizer o conjunto de elementos que envolve a governança adequada, que, entre outras coisas, tem linhas independentes, equipes que são capazes de questionar a primeira linha, seria a primeira coisa que eu faria se eu estivesse chegando numa empresa num papel de líder de negócios. MBA, hein? Gente, a gente vai ter que caminhar para o final, porque senão a gente vai ter que ficar aqui até amanhã. Então, a gente podia ficar aqui mais 1 hora no mínimo, né? Mas a gente vai ter que caminhar para o fechamento. Então, Álvaro, você poderia relembrar para a gente os cursos, aonde eles estão acontecendo, e depois a gente vai deixar todo o material aqui também para esse processo de educação dos CISOs e dos executivos? Legal. Do IBGC, o site, né, ibgc.org.br, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a grande referência de formação de conselheiros no Brasil. Dá um Google lá, formação
de cyber para conselheiros, vai encontrar um link para o curso. Acho que abril, maio, mais ou menos, a gente está com a 5ª turma rodando. Para quem está no lado que quer uma formação um pouco mais profunda no que é framework de segurança, o que é a prática atual, quais são os assuntos da atualidade, a gente tem um curso que não é tão técnico, mas ele é mais profundo. Aliás, o Glauco e o Cris são professores do curso. O Cris ainda não. Vai ser agora nessa turma. Acabou de se comprometer. Olha só, tá gravado. Olha, Tá lembrem gravado. disso. No caso da FIA, quem tiver interesse de um curso um pouco mais profundo, não é técnico, mas ele é um curso que dá uma visão bastante ampla sobre ameaças, práticas, tecnologias, mas de uma forma bastante razoável. Tem o curso da FIA, Fundação Instituto de Administração, uma das grandes escolas de negócio do Brasil, fia.com.br, também no Google. Mesma coisa, FIA, Formação de Líderes de Cybersecurity. É um curso de aproximadamente 100 horas. O curso do BGC é muito curto, muito mais curto, são 12 horas somente, porque para conselheiros a gente acha que é uma coisa mais concisa mesmo. E esse curso da FIA é para quem estiver interessado em aprofundar. Glauco dá aula, o Cristiano também vai dar aula lá, e que ele vai numa camada mais profunda de entendimento sobre o mercado atual. Quem estiver interessado, são 2 mundos diferentes, mas que dão bastante informação interessante sobre o nosso mundo. Bom, conselheiros, mais alguma coisa? Acho que foi fantástico, né? Álvaro, faz seu merchan também. Quem quiser falar com o Álvaro. LinkedIn. Mande spam, não, brincadeira. Vai aparecer aqui o linkzinho embaixo da frase. Agradeço, acho que a gente poderia ficar aqui por muito tempo. Acho que foi muito produtivo, acho que tem muitos insights, mensagens importantes aqui. Volte sempre no conselho. Quando a gente fizer aquela última, nós fazendo uma recapitulação, tudo que a gente comentou do organograma, né, seja do comitê, do CISO, a gente entrega também como material, como uma sugestão nossa desse debate, porque acho que foi uma das coisas mais ricas, assim, sugerir uma estrutura organizacional que permita ter a governança, né, para elevar o nível das organizações. Legal, e uma super constatação, né? Evoluímos, né, gente? Olha a discussão que a gente está tendo hoje. Obrigado, gente. Relembrar que o prazer está com o Álvaro, o cara foi chefe de todo mundo aqui. Durante algumas vezes eu fui cliente, mas é uma referência e trilhou um caminho que muitos querem criar. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com a gente. Prazer. Muito bom, meu amigo. Também aprendi muito na minha jornada de vendas, né? Porque você realmente me levou para um outro nível ali de preparar para as reuniões, de apresentar, contextualizar. Sou muito grato. Eu acho que a minha última mensagem, inclusive, é: eu tenho orgulho de dizer que eu formei alguns dos melhores caras do mercado. Não escondo a minha vaidade sobre isso. Cris e o Glauco entre os principais deles. Assim, eu fico muito feliz de a gente estar nesse momento. E é importante, né? Antes de mais nada, mérito de vocês. Né? Indiscutível isso. E eu fico muito feliz num momento como esse, depois de 20 e poucos anos que a gente está atuando, a gente está nesse nível de discussão. Isso sim é outro patamar. Isso é evolução. Obrigado, gente. Que maravilha, fechamos com chave de ouro. Obrigado. E pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, que é super importante aqui para a gente poder gerar mais conteúdos para vocês. Assinem, cliquem no sininho, ativem ele para sempre receber novos conteúdos da gente e compartilhem com todo mundo para esse conhecimento chegar a todos. Obrigado.